Meu nome é Rafael Recidive e nesse vídeo eu quero mostrar para você algumas estratégias de liderança que você vai poder usar agora aí no seu negócio, na gestão da sua equipe, para trazer mais resultados, para gerar mais satisfação nessas pessoas, para gerar mais desempenho e trazer melhores resultados para o seu negócio. É interessante a gente pensar que quando nós não estamos tendo algum resultado satisfatório que a gente gostaria de ter no nosso negócio, é um sinal claro aí que algo precisa ser feito, algo diferente precisa ser feito nesse sentido. Agora, muitas vezes as coisas estão indo bem ou razoavelmente bem. E mesmo assim, será que é possível fazer algo diferente? Talvez algo que eu ainda não estou fazendo, que pode transformar isso em algo ainda melhor? Então eu quero gerar reflexões aqui em você, por meio de um caso real, para te ajudar aí nessa reflexão que pode trazer mais resultados, melhorar os relacionamentos, o ambiente, o clima de trabalho, ok? E ao final eu vou te indicar um livro que para mim é o número 1 nessa questão aí de conquistar pessoas, de relacionamentos, de como se relacionar com pessoas, né? Principalmente se você é um líder, é muito importante você ficar ligado aí. Se você ainda não leu esse livro, no final eu vou te dar aqui a dica. E eu digo que é um livro de leitura obrigatório para qualquer pessoa, não só para gestores, porque ele é muito transformador mesmo. Ok? Então vamos lá. Eu estava há algum tempo, algumas semanas, eu recebi um chamado de um cliente que tem uma loja central aqui na cidade. É uma loja bem grande, mas ele tem cerca de 8 funcionários. Trabalha vendendo aparelhos eletrônicos, uma série de coisas. E ele estava falando que estava com baixa performance, estava com problemas ali relacionados à equipe de vendas dele, que é a equipe de frente, né? E olha só que delicado que era isso. Como o problema estava sendo gerado, o problema que existia ali era em relação às pessoas que atendiam os clientes, que estavam na linha de frente do negócio, essas pessoas acabavam espantando alguns clientes. Então estava acontecendo o quê? Os funcionários estavam desmotivados no trabalho, insatisfeitos no trabalho, e isso estava refletindo aonde? No resultado do negócio. Porque a desmotivação do funcionário reflete naquilo que ele ia fazer ali ao vender, ao oferecer um produto para o cliente. Então estava baixando a performance de vendas do negócio e ele estava meio assim sem saber exatamente por onde começar a mudar essa situação. E como o meu trabalho é fazer a mudança do negócio, é ajudar o empreendedor a mudar o negócio dele por meio da autorreflexão, por meio da mudança de si mesmo, então eu estava ali com ele e eu comecei a usar as mesmas estratégias ou algumas ferramentas para levar ele a identificar as estratégias que são as mesmas que eu vou mostrar aqui para você, que eu tenho certeza que se você aplicar você pode melhorar muito o resultado aí do seu negócio, a satisfação dos seus funcionários no trabalho. Então a primeira coisa que eu fiz foi deixar ele falar. E quanto mais ele falava, mais eu deixava ele falar, até que ele ficava mudo. Às vezes ele ficava mudo e eu falava, ok, interessante, fala um pouco mais. E aí quando eu falava isso, ele falava mais um monte de coisa. Fulano é isso, fulano é aquilo, ciclano, ficava falando dos funcionários, o que estava acontecendo, problemas de relacionamento entre as pessoas da equipe. E aí foi falando, até que chegou uma hora que ele falou bastante, ele estava precisando falar aquelas coisas, contar, e eu precisava ouvir também, para entender de fato qual que era a dor dessa pessoa, para eu ajudar ele de alguma forma. E aí eu fiz algumas perguntas. Então a primeira pergunta que eu fiz é, e aí, e você? Como você reage diante da situação? Como você se comunica com essas pessoas? Quando acontece algo, o que você faz? E quando não está acontecendo nada também, o que você faz? Como que você tenta fazer as pessoas fazerem aquilo que precisa ser feito? Qual que é a sua abordagem? Quando você pensa assim, ó, eu quero que aquele funcionário venda tanto, ou que ele tenha um desempenho X ou Y. Como você faz para fazer essa pessoa fazer isso que precisa ser feito? E aí ele começou a falar um pouco daquilo que ele fazia, aquilo que ele não fazia. E aí eu comecei a entender aí uma das principais causas daquele baixo rendimento, daqueles problemas que estavam sendo gerados ali. Ele passava a maior parte do tempo dando ordens para os funcionários. E também só se lembrava de reconhecer aquilo que não estava dando certo. Então o funcionário não tinha o desempenho esperado naquele dia, naquela semana, e ele lembrava de ir lá e reconhecer aquilo que o funcionário não estava fazendo. É um ponto negativo, só feedback negativo. Não se lembrava de olhar para o funcionário e entender que qualquer pessoa tem algo que pode ser elogiado, algo que pode ser estimulado. E aquilo que nós damos reforço de forma mais frequente, aquilo que nós reforçamos
cada vez mais é o que nós teremos. Tá? Então aí eu comecei a levar ele a entender que, na real, aquilo que estava se refletindo ali no ambiente do trabalho dele era aquilo que ele estava comunicando com as pessoas, com palavras, com gestos, com as ações, e aquilo estava criando uma espécie de uma bola que estava crescendo, estava ficando muito grande, um problema que estava ficando insustentável. E aí ele começou a me falar sobre os resultados que ele estava tendo ou deixando de ter, né? Eu falei assim, então tá, então quando você faz isso dessa forma, o que acontece? Ah, quanto mais eu faço isso, as pessoas vão se distanciando, vão ficando mais insatisfeitas. Já ouvi falar que ficam reclamando do trabalho aí nos corredores da loja, da empresa. E aí tá, beleza. E o que você imagina que vai acontecer se você continuar então fazendo essa mesma coisa? Aí ele falou, não sei, porque eu tento fazer algo para melhorar. Mas você quer melhorar o seu processo fazendo exatamente do mesmo jeito que você está fazendo há muito tempo e que está só piorando? Aí ele começou, nesse momento, a refletir sobre aquilo que ele estava fazendo. Ele percebeu, nossa, que interessante, né? Então, realmente, se eu estou fazendo assim já tem um bom tempo, está só piorando, se eu continuar fazendo assim, eu vou chegar aonde? Então, foi uma reflexão muito importante. Olha que interessante. A mudança de todo o negócio dele começou a partir da reflexão e da mudança interna, daquilo que ele estava fazendo, que ele estava pensando, que ele estava sentindo, que ele estava fazendo, as ações que ele estava fazendo. E é o líder é que estava causando todo aquele transtorno ali no ambiente de trabalho. Tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, nem sempre é fácil você enxergar aquilo que está no negócio de dentro da operação. Então, numa loja central, um pequeno negócio, tem 8 funcionários, movimento de pessoas o tempo inteiro. Se você fica dentro daquela operação do negócio, dificilmente você vai enxergar o que está acontecendo de fato. Então é muito importante você tirar o olhar, né? Quando eu cheguei lá, eu tirei ele de dentro da loja, levei ele para um café e fui conversar com ele sobre isso, é como se ele saísse de dentro daquela operação e ele começou a enxergar aquilo de cima. Então a visão dele se ampliou muito em relação àquilo que estava acontecendo. Tira as emoções, né? Você está ali associado dentro daquela operação com as emoções todas vinculadas àquilo. Você olha de cima, você tira as emoções daquilo que você está fazendo e começa a olhar com o terceiro olho, como se fosse mesmo um juiz, ou não um juiz, mas como o meu trabalho, né? O coach, ele olha de cima. Eu não estou associado, eu não estou emocionado com aquilo que está acontecendo, eu estou vendo de forma imparcial, de forma racional, entendendo o que está acontecendo, porque eu enxergo, né, é um olhar de cima. Esse é um ponto fundamental. Se você está mergulhado dentro da operação do seu negócio, provavelmente você não está enxergando um monte de coisa que está acontecendo. Você sai por algum tempo e olha por cima, você vai ver a clareza que você vai ter em relação a tudo que está acontecendo naquele ambiente e o tanto que isso te dá poder para mudar uma coisa aqui, outra ali, para melhorar tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então agora eu vou entrar nos 5 passos aqui, nas 5 estratégias, né, que eu levei ele a refletir sobre e depois eu vou indicar o livro para você. A primeira coisa que faltava ele reconhecer, que eu não falei para ele exatamente isso, mas eu levei ele a chegar a essa conclusão, né, é que ele precisava assumir a responsabilidade. Ele precisava entender que ele era o responsável por aquilo que estava acontecendo ou deixando de acontecer. Porque quando ele chegou a primeira vez para falar comigo, que ele começou, fulano isso, ciclano aquilo, ele estava jogando para fora a responsabilidade. Com isso, ele era o dono do negócio, mas ele estava sem poder de mudar. Porque se o problema era as pessoas, o que ele podia fazer? Quando ele entendeu que ele precisava assumir a responsabilidade, que ele era o responsável pelo que estava acontecendo, aí as coisas mudaram, porque ele falou, nossa, então peraí, eu sou o dono do negócio, eu sou o responsável, então agora eu tenho o poder de mudar. Então o que eu vou fazer agora diferente para mudar isso que eu quero mudar? Para gerar um resultado diferente. Isso aqui, só isso aqui já mudou completamente a visão dele e as ações que ele ia fazer daqui para frente já teriam mudado completamente, com certeza o resultado já teria sido muito bom. O segundo passo que ele precisava entender é que ele tinha que parar de criticar ou de se queixar das pessoas, ou condenar as pessoas. Isso aqui é um princípio básico do relacionamento, da liderança. Se você quer que uma pessoa faça algo, jamais você vai criticar ela. Principalmente criticar a pessoa mesmo. Você é isso, você é aquilo. A gente sempre julga o comportamento, né? Tipo, fulano, você é muito bom. Ou melhor, a gente pode começar até no negativo. O que é aquilo que eu quero apontar?
Olha, essa atitude, esse comportamento, olha só, eu não estou apontando o dedo para a pessoa, eu estou falando do comportamento. Esse comportamento, essa atitude não foi legal, isso não foi legal por isso, por isso e por isso. Agora você, eu confio em você, você é uma pessoa isso, você é aquilo, você é pontual, você chega na hora, você se interessa por isso, por aquilo. Aí encontrar pontos positivos e sinceros, né, para elogiar a pessoa. Mas aí quando você elogia, você fala da pessoa. Você é, você é, você é. Quando você fala do negativo, você julga o comportamento, jamais julga a pessoa. Se você julga a pessoa, você fere o ego da pessoa, ela vai querer guerra com você. Isso aí é um princípio básico também do relacionamento. Se você falar, você é isso, a pessoa vai criar uma resistência já na hora. Agora, esse comportamento é isso. Você não, você é uma pessoa. E aí eu tenho certeza que todo mundo tem algo para ser elogiado. Então é encontrar os pontos positivos dessa pessoa e valorizar e validar esses pontos. E validar é o nosso próximo passo. Então o terceiro passo é a validação. Todos os dias eu posso encontrar algo nos meus funcionários para elogiar. Algo que pode ser algo que não tem nem a ver com o trabalho, pode não ter nem a ver, não estar ligado com aquilo que ela está fazendo no trabalho, com as vendas, com o resultado. Mas é procurar aquilo que essas pessoas têm de bom e fazer questão de validar, de forma sincera, encontrar aquilo que a pessoa merece ser elogiada e elogiar. Porque quanto mais eu validar os pontos positivos das pessoas, mais eu vou ter coisas positivas das pessoas. Tá? Então isso aí é um ponto fundamental. Validar, elogiar, encontrar aquilo que merece ser elogiado nas pessoas, ir lá e fazer esse trabalho. Isso também é um papel do líder. Entenda que o maior desejo do ser humano, da pessoa, é se sentir importante. Tudo que a pessoa quer, tudo que nós queremos é ser importante, é ser reconhecido, sermos notados. Então se você for lá e reconhecer aquela pessoa com frequência, mostrar para ela que ela é importante, né? Falar, cara, você é importante, você reconhecer os pontos positivos dela, ela vai se encher, né? E isso vai trazer uma mudança muito grande na vida dessa pessoa e consequentemente no resultado que ela está dando no trabalho. Isso é natural. O quarto passo que ele precisava estabelecer lá, criar regras claras. Desde que contratava a pessoa já entrava ali sem saber o que tinha que acontecer. E aí ela caía no atendimento, já ia fazer venda para os clientes, não conhecia nem direito os produtos, o que tinha que ser feito, não tinha treinamento adequado. Então a pessoa não sabia as regras claras. Quem está no nível operacional, se não souber as regras claras, do que eu preciso fazer agora, alguém me orienta, por favor, dificilmente essa pessoa, a não sei que ela já tenha desenvolvido habilidade de liderança, né, essa coisa de eu sou protagonista, eu faço e aconteço, ela precisa de orientação. Se ela não tiver orientação, ela vai se perder, a pessoa fica perdida. Tá? Então é muito importante você criar essas regras muito claras, deixar claro para a pessoa e desenhado assim, o que é esperado de você, qual é o apoio que você vai ter aqui, o que você vai ganhar se você tiver esse tipo de rendimento no trabalho. Okay? Regras claras transformam completamente o resultado do negócio, porque a pessoa já sabe aquilo que ela tem que fazer, ela não precisa ficar pensando. Se a pessoa tiver que ficar pensando muito, às vezes ela pode se perder ali no meio de todo o processo ali, de todo o trabalho, de tudo que ela tem que fazer. E para fechar com chave de ouro, tão importante quanto todas as outras deixe as pessoas falarem. Deixe as pessoas falarem. Quando você fica dando ordens, falando o que a pessoa tem que fazer, como ela tem que fazer, dificilmente essa pessoa vai se conectar com aquilo. Ainda mais se for uma tarefa que não for tão agradável para ela. Então, fulano, faça isso desse jeito agora. Né? Quando você fala muito, a pessoa tende a se afastar, ainda mais dependendo da forma que você coloca o tom de voz ou a forma como você se comunica. Agora, como que você pode mudar isso? É deixar a pessoa falar. Olha, fulano, o nosso objetivo é esse, nós temos que vender tanto, nós vamos alcançar esse objetivo. Agora, como que você pode contribuir? E deixa a pessoa falar. Como que você acha que a gente pode fazer? Aí se ela falar alguma coisa que você não concorda muito, concordo plenamente com você, interessante a sua ideia. Agora e se a gente considerar essa outra ideia? Então sempre concorda com a pessoa e mostra o seu outro ponto de vista. Até que você consiga com que essa pessoa diga aquilo que ela vai fazer, sai da boca dela isso, mas aquilo que você queria que ela fizesse. É muito interessante, porque a pessoa ela vai acabar dizendo o que ela vai fazer, que está conectado com aquilo que você quer que ela faça. E aí o resultado é completamente diferente. Quando a gente faz coaching,
o resultado é muito bom, é muito melhor do que se eu fizer só uma consultoria, por exemplo, com a pessoa. Por quê? Porque eu levo a pessoa a dizer o que ela vai fazer. E quando a pessoa diz o que vai fazer, ela tende a ser congruente com aquilo. Ela não quer dizer uma coisa e fazer outra. Então o resultado tende a ser muito melhor. Tá? Falar menos é um princípio da liderança. Falar menos e ouvir mais. As pessoas elas estão interessadas naquilo que elas querem falar delas, da vida delas, das coisas delas, e ouvir menos. Então se eu quero conquistar as pessoas e ter mais resultados por meio das pessoas, eu tenho que ouvir mais elas e falar menos, dar menos ordens e fazer o processo inverso. Ela diz o que vai fazer, mas que tenha conexão com aquilo que é realmente esperado, que vai trazer o resultado que o meu negócio quer. Então se você quer saber mais, quer se aprofundar nesse assunto, existem centenas ou talvez milhares de livros, né? Eu conheço alguns, mas eu vou te indicar aqui o que é o principal e o mais adequado para esse momento, é a leitura obrigatória para qualquer pessoa, fala esse livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então se você não leu ainda, você é gestor, esse livro aqui vai transformar completamente a visão que você tem em relação à liderança, à gestão de pessoas, à influência, né? É um livro muito transformador mesmo e é a dica que eu te dou aqui. Compre esse livro e lê, depois você pode me mandar aí um contato para me contar o que você achou e pode contar também o que você achou desse vídeo, colocando um comentário, curtindo para eu saber que você gostou, compartilha com seus amigos, vamos ajudar mais gestores, mais negócios a crescerem, desenvolver mais pessoas e aí levar essa mensagem feliz, né, positiva aí para o mundo, ok? Se você quiser falar comigo, eu vou deixar o meu telefone aqui no texto aqui embaixo do vídeo. E é isso aí, um grande abraço para você e eu vejo você em breve. Até mais!